Se tem uma coisa que as pessoas adoram é de gastar dinheiro com tranqueiras. E quanto mais inútil, caro e desnecessário forem essas tranqueiras, normalmente melhor, né? E na Bolsa de Valores, infelizmente, a situação é parecida. Por todos os lados você vê plataformas, serviços de notícias, serviços de dados em tempo real, relatórios de analistas e uma porrada absurda de outras coisas. E é claro, algumas dessas coisas podem sim ter muita utilidade, mas não para iniciantes, né? E da mesma forma que você não vai sair por aí comprar um trator gigante super caro para fazer um buraco no chão para enterrar o Jerry, aquele hamster seu que você tanto amava, você não deve gastar uma porrada de grana para começar a investir na bolsa de valores se você não precisa gastar. Mas então, como é que você vai saber o que você precisa e o que você não precisa para começar a investir na bolsa de valores? É o que eu vou te explicar nesse post, começando com as coisas que você não precisa. E a primeira coisa que você, por favor, não gaste o seu dinheiro com são plataformas gráficas. E existem uma porrada absurda de plataformas gráficas por aí. Muitas delas são gratuitas e muitas delas, infelizmente, não são. Muitas delas são muito caras, mas muito caras e cheias de recursos, né? O problema disso é que muitas vezes você nunca vai precisar desses recursos. E além disso, essas plataformas elas podem ser apenas simpáticas para você investir, mas na ponta do lápis elas vão atrapalhar demais a sua rentabilidade. Por exemplo, se você tem, sei lá, 10 mil reais para investir, 10 mil reais, e você vai investir num serviço de gráficos que custa R$ 1.000 por ano, só nesse ano você vai ter que ter uma rentabilidade de 10% só para ficar no 0 a 0. Então você nem fez o seu primeiro trade, você não fez nada e você já está obrigado a ganhar 10% só para não ter prejuízo. E o fato é que essas plataformas são legais, mas você não precisa delas só se você for day trader. E é um dos motivos pelos quais o day trading é um negócio tão complicado. Você gasta muito com ferramentas e corretagem e um monte de coisa para você poder começar a operar. Mas no caso do cara que usa análise fundamentalista, está procurando investir em ações através do valor, ou então análise técnica, caras que fazem swing trade ou position trade, ou então aquele cara típico que compra uma ação para ficar com alguns anos, alguns meses, você não precisa nada disso. Principalmente porque existem plataformas gratuitas no mercado. Você tem, por exemplo, o TradingView, que tem vários planos, né, mas o básico grátis é muito bom. Você tem o ADVFN, que também é ótimo e não custa nada. E, o mercado tá cheio de opções porque é aquilo, todo dia tem concorrente, eles são obrigados a diminuírem os preços. Então, se você está querendo começar a investir na bolsa de valores e você curtiu muito aqueles gráficos, naqueles softwares muito legais, que são super caros, mano, isso é legal, mas esquece, porque se você comprar essas coisas, você só vai se ferrar. Então, por favor, não faça isso. Use softwares gráficos grátis, beleza? E a próxima coisa que você não precisa são jornais, revistas e relatórios de analistas. Em 2008, quando eu comecei a investir, eu tinha meus amigos também, a gente tinha essa ideia bem infantil de que todos os milionários da bolsa, aqueles caras que manjavam tudo e ganhavam todos os milhões, eles acordavam de manhã, eles abriam o jornal, que era o Valor Econômico, e aí eles sabiam exatamente o que comprar e vender, né? Então, pra gente, até ter aquela assinatura do Valor Econômico era tudo, né? Mas hoje a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Primeiro que é a mesma situação das plataformas gráficas. Se você começar a gastar todo o seu dinheiro antes de ter rentabilidade, você começa investindo já no negativo. Então isso vai fazer uma diferença muito grande para você com o tempo. Além disso, notícias não servem para nada. Tipo, tem muitos casos de traders muito bons, das antigas e recentes, que começaram a investir na bolsa seguindo notícias e só se ferraram. E ao ponto que quando eles voltaram para as estratégias originais deles, ou seja, sem ter o barulho do mercado, as coisas voltaram a funcionar perfeitamente bem. Então, além de ser um negócio que faz com que você perca dinheiro, te dá informações ruins. Isso vale também para revistas. Você vai encontrar provavelmente as mesmas notícias que você encontra nos jornais e vale também para os sites, novamente, as mesmas notícias. E agora uma coisa que especialmente eu odeio são relatórios de analistas. O legal dos relatórios de analistas é que eles prometem que você vai encontrar as melhores ações da bolsa, aquelas oportunidades muito legais, únicas, que vai ser muito difícil você encontrar em outro lugar.
E o perigo disso é que são coisinhas baratinhas. Tipo, é R$7 aqui, é R$47 aqui, e aí vai chegar uma hora, novamente, você está no negativo, além de você só estar comprando mais barulho do mercado. Se você tem uma estratégia decente, esse tipo de informação só vai fazer com que você fique mais confuso na hora de comprar e vender. E se você não tem estratégia, todas essas informações não vão servir para nada, porque, novamente, você não tem uma estratégia. Na verdade, eu não conheço uma pessoa que no longo prazo teve resultados seguindo jornais, revistas ou relatórios de analistas. Eu não conheci nenhum day trader, eu não conheci nenhum swing trader, eu não conheci nenhum position trader e nenhum fundamentalista. Até pessoas como Warren Buffett dizem que ignoram as notícias e analistas. Então, todo esse tipo de informação é legal, mas na prática elas estão mais para desinformação. Então, evite isso. E a última coisa é um computador para fazer trades. Essa também é muito legal e engraçada, porque todo mundo já deve ter visto aqueles caras com um monte de monitor cheio de gráficos fazendo os trades, tal. Normalmente 3 monitores, um computador para gerar tudo isso, e pensa, nossa, isso é muito legal, eu quero ter isso, porque quando eu tiver esse monte de monitor aqui, aqui, aqui e aqui, eu vou ser um profissional, todo mundo vai me respeitar e principalmente vou ganhar muito dinheiro, mas isso não é verdade. E não apenas não é verdade, como é hilário. Porque quando você tem tantos monitores assim mostrando gráficos, você destrói a performance do seu computador, o que faz com que, além dos 3 monitores, você precise de um computador muito bom. E mesmo com um computador muito bom, você ainda pode ter problemas de memória. Então você vai precisar que esse computador bom tenha uma boa memória e uma ótima placa de vídeo. Na verdade, eu conheço um cara que tem um computador muito bom, com uma placa de vídeo extremamente cara e 32 de memória RAM, e o computador dele ainda empaca com esse monte de monitor. No caso, o cara é um day trader, e day traders normalmente precisam desse tipo de equipamento. Mais um motivo pelo qual é tão difícil ser day trade, você precisa gastar muita grana, e isso atrapalha bastante a sua vida. Mas, para um cara normal que vai fazer, sei lá, position trading, vai fazer um swing trade, um cara que escolhe ações baseadas em valor, um cara como você, que, você quer ficar com algumas ações por alguns anos, talvez alguns meses, você não precisa de um computador para trade, você pode literalmente usar o seu celular, ou então você pode pegar um netbook zoado. Eu comecei investindo com um netbook zoado que na época, me custou tipo acho que $200, na época em que o dólar era tipo, né? Então, tranquilo, você não precisa do computador, fica tranquilo que você não precisa de um monte de coisa. Começa com pouco. Você não precisa gastar dinheiro para começar a investir. Na verdade, você pode começar a gastar 0. Então, se você quiser gráficos, usa uma plataforma gráfica grátis. Eu já falei, tem o ADVFN, tem o TradingView, eles são grátis. Existe também a própria plataforma da corretora. Talvez ela não seja a melhor das plataformas, mas, cara, é grátis e tem tudo o que você precisa. Sobre notícias, relatórios de analistas e revistas, você não precisa nada disso. Se você quer saber quais ações vão subir, você na verdade só precisa de conhecimento. Então compre livros, você aprende as coisas ou fazendo ou com livros. Antes de aprender fazendo, você aprende com livros. Então não gasta com jornais, revistas e relatórios de analistas, porque isso só vai confundir sua cabeça. Aprenda a investir e depois faça na prática. Finalmente, se você não tem um computador decente, usa seu celular, ou honestamente, se o seu celular não dá conta, vai numa LAN house. Eu acho que algumas delas ainda devem existir hoje em dia, mas, cara, não é vergonha nenhuma, você só quer investir, então vai na LAN house e seu celular não funciona, ok? O que você tem que saber é que investir hoje é muito barato, Não seja enganado por um monte de gente que está tentando te vender um monte de coisa relacionada à bolsa de valores. Você só precisa de uma coisa: conhecimento. Se você tiver conhecimento, você vai conseguir prática e depois disso 2 pulinhos. Então, gaste o mínimo possível, seja responsável com o seu dinheiro, porque se você começar no negativo vai ser difícil e, vai pra frente, continue estudando, porque tudo isso vai dar certo. E é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like aqui, inscreva-se para receber nossos próximos conteúdos e não deixe de clicar no sininho para você ser avisado de quando esses próximos conteúdos ficarem disponíveis, né? E é isso aí, até a próxima!